A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estou aqui para falar com os irmãos a respeito da nossa escola bíblica dominical, que apesar do distanciamento social, está a todo vapor através das nossas redes sociais. E gostaria aqui neste momento fazer um convite todo especial para os irmãos estarem acompanhando conosco a lição de número 5 do segundo trimestre de 2020. Isso mesmo, já estamos indo para a lição de número 5. E neste domingo, meus amados irmãos, teremos lição para todas as classes, como é de costume aqui na Escola Bíblica Dominical do Vera Cruz. Lição para todas as idades da sua família. Portanto, meus amados, quero apresentar aqui aos irmãos o que será tratado, o que será estudado neste próximo domingo, passando por todas as classes. Na classe do maternal, crianças de 3 e 4 anos, o tema da lição será O Meu Amigo Faz um Morto Viver, que é baseado lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 a 16. O objetivo da lição do maternal será que a criança aprenda que Jesus é poderoso. Na classe do jardim de infância, das crianças de 5 e 6 anos, o tema será o amigo líder, que conta a história da vida do líder Moisés. O objetivo da lição do Jardim da Infância será que a criança aprenda que Deus guia as nossas vidas para o plano que tem para nós. Na classe dos primários, das crianças de 7 e 8 anos, o tema será Um Buraco no Telhado, sobre a história dos 4 amigos que trouxeram o paralítico para Jesus curar. O objetivo da lição das crianças, da sala dos primários, 7 e 8 anos, será que a criança compreenda que mesmo diante das dificuldades, precisamos perseverar, crendo, pois Deus sempre enviará auxílio. Na classe dos juniores, das crianças de 9 e 10 anos, o tema da lição será Onde servimos a Deus? O objetivo da lição será que as crianças compreendam o privilégio que temos em servirmos a Deus. Na classe dos nossos adolescentes, de 11 a 14 anos, o tema da lição será Como conviver com o diferente. E o objetivo da aula será que o aluno possa conscientizar-se que Deus nos fez único e devemos compreender-nos e ajudar-nos mutuamente para uma maturidade sempre crescente. Lembrando que os nossos adolescentes estão estudando a respeito da família. Na classe dos juvenis, nossos adolescentes aí de 15 e 17 anos, o tema da lição será Ame a Deus e ame ao próximo. O objetivo da lição dos nossos adolescentes de 15 a 17 anos será apontar a centralidade do amor do Evangelho. Que maravilha! Na classe dos jovens, o tema da lição deste domingo será Confirmando o Concerto. Esta lição será estudado a respeito da circuncisão e a Páscoa e a importância dos hebreus fazer a sua parte no concerto com Deus. Lembrando que os nossos jovens estão estudando a respeito do livro de Josué. Muito importante essa lição, que está sendo uma bênção. E na classe dos adultos, na lição deste domingo, eu quero pedir uma atenção toda especial dos irmãos aqui, porque nós estudaremos um tema de extrema relevância para os crentes em Jesus Cristo, que é sobre a libertação do pecado. A humanidade pecadora não merecia a graça e o favor de Deus, mas por meio da sua maravilhosa graça fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da nossa condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nós temos que ser gratos a Deus e louvar o seu nome por tão grande misericórdia e graça para conosco, meus amados irmãos. Então, na lição de número 5 da classe dos adultos, terá como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Nesta aula dos adultos, nós estudaremos e daremos início ao estudo do capítulo de número 2 de Efésios, que mostra o processo de libertação do pecador para uma nova vida em Cristo. Então, desta maneira, esta lição procura revelar a graça salvadora de Jesus Cristo, que nos garante a vida eterna.
A libertação do pecado só foi possível por causa dessa graça. E para mostrar esse processo de libertação do pecado, nós iremos refletir nesta lição em 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo, iremos estudar sobre a natureza pecaminosa do homem, morta em delitos e pecados. O segundo objetivo da lição é nós estudarmos que a graça de Deus vivificou-nos, transformando a nossa natureza para agora sermos inclinados às coisas celestiais. E, finalmente, o terceiro objetivo é que a nossa salvação não vem de obras, mas de Deus, pela sua graça salvadora. Então, amados, a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Este é o ponto central de nossa lição. Por esse motivo, o primeiro tópico da lição vai fazer uma reflexão acerca da antiga natureza humana morta em delitos e pecados. Ele mostra que a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Isto significa, amados, que o pecado não consiste apenas em atos isolados, mas numa realidade que se revela na natureza má dentro da pessoa. Então, entretanto, Deus não ficou passivo diante da morte do ser humano em ofensas e pecados. No segundo tópico da nossa lição, vem explicar que fomos vivificados pela graça divina. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça de Deus, que nos foi concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Tudo isso só foi possível pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Nesse caso, amados, não há salvação se o homem não crer no Filho de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Assim, se a salvação é pela graça por meio da fé, o terceiro tópico da nossa lição vem afirmar que ela não vem pelas obras, pois estas não são o meio, mas o resultado da salvação pela graça. Amados, esta lição de domingo deixa claro que não há qualquer esforço próprio ou ritual que nos garanta a salvação. Essa graça se revelou em Cristo Jesus, conforme a sua obra completa. Na ação da graça de Deus, leva-se em conta o chamado ao arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Quem torna possível a resposta a esse chamado é a obra do Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ao respondermos positivamente à graça, nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Estamos assim habilitados a produzir boas obras. Queridos, tudo isto nós vamos estudar na lição de domingo, na classe dos adultos da nossa escola bíblica dominical. Acompanhe pelas nossas redes sociais, através do Facebook ou através do YouTube, neste domingo. E neste domingo nós estaremos ao vivo, a partir das 10 horas, com a classe dos adultos, com a lição dos adultos e também logo em sequência com a lição dos jovens. Então não percam, através do nosso Facebook e através do YouTube. Não percam esta aula que será de muito ensino, muito valiosa para os nossos dias que estamos vivendo hoje. Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus assim permitir.